Seguimos na nossa jornada das ultrassonografias, explicando para vocês cada uma delas. Se você ainda não viu, já fizemos a primeira ultra, já fizemos a morfológica de primeiro trimestre, a tão famosa TN, já falamos um pouquinho sobre a ultra de descoberta do sexo do bebê e hoje a gente chega no segundo exame essencial do pré-natal. Vamos falar um pouquinho sobre a morfológica de segundo trimestre. Bem-vindos ao Banho de Estrogênio, meu nome é Maíra Della Rocque, eu sou ginecologista, obstetra, amo muito o que faço, sou pós-graduada em medicina fetal, que é uma área dentro da obstetrícia que acompanha o desenvolvimento do bebê e por isso é muito associada à ultrassonografia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a morfológica de segundo trimestre, esse exame que é extremamente importante, que a gente vê um monte de coisa nele e que muitas vezes as pessoas vão fazer sem nem ter noção do que a gente vai estar avaliando. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, para vocês irem para o exame sabendo o que esperar. A morfológica de segundo trimestre, ela tem que ser feita entre 21 e 24 semanas. É o período que a gente tem um bebê grande bastante para a gente fazer as avaliações que a gente precisa, mas pequeno ainda a ponto da gente conseguir olhar tudo com facilidade. Depois o bebê começa a ficar muito grande e a gente já não consegue ver tão bem algumas estruturas que a gente precisa. A morfológica de segundo trimestre, ela vai olhar cada pequeno detalhe desse bebê. Por quê? Porque, mais uma vez, como na morfológica de primeiro, a junção de certas alterações dão diagnósticos pra gente. E dessa vez a gente já não tá mais falando das síndromes como Down, Edwards, Patal, Turner, as aneuploidias. Essas a gente já rastreou, a gente já descartou ou confirmou nesse momento da gestação. Na morfológica de segundo trimestre, nós vamos buscar outras malformações que a gente pode descobrir nesse bebê. Não são só as doenças cromossomiais que esse bebê pode ter. Durante o desenvolvimento, ele pode ter alguns erros dessa formação do bebê que levam a essas malformações e a gente vai buscá-las nesse exame. Dentro desse exame, o que a gente espera? Ele é um exame demorado, porque a gente olha diversas coisas. A gente vai olhar estruturas lá dentro do cérebro do bebê. Vou colocando as fotos aqui para vocês verem. Eu tenho certeza que vocês não vão entender um monte de coisa, mas só para vocês terem uma noção do que está se passando. A gente vai olhar coisas dentro do cérebro desse bebê. A gente vai olhar ventrículo, a gente vai olhar o cerebelo, a gente vai olhar os giros do cérebro, as entradinhas ali para ver se tem alguma alteração. Vai olhar uma junção entre um lado e outro que chama o corpo caloso. O cérebro é dividido em dois, né? Tem ali no meio o corpo caloso. A gente vai olhar esse corpo caloso. Olhando ainda para a parte de cabeça, a gente vai olhar as órbitas dos olhos desse bebê, buscando os cristalinos. Ter o cristalino indica que tem um olho ali. Pode ser que o bebê tenha vindo com uma malformação que ele vai nascer sem o globo ocular, sem o olhinho. A maneira que a gente tem de ver isso é buscando a imagem dos cristalinos. A gente vai olhar a boca desse bebê. A gente vai ver se ele tem alguma fenda palatina, aquelas fendas que o bebê não fecha direito a boquinha, o lábio leporino, aquele cortinho que o bebê pode vir em um lado, dois lados. Essas alterações são todas avaliadas, então a gente busca esse fechamento da boca, a gente olha lá dentro do céu da boca do bebê, a gente olha os olhos, a gente olha dentro do cérebro, a gente olha o formato do cérebro desse bebê, tudo isso com uma primeira avaliação da cabeça. Além disso, a gente vai olhar estômago, a gente vai olhar o diafragma desse bebê, será que o diafragma está todo fechadinho ou será que ele não fechou direito? A gente vai olhar as alças intestinais, elas estão no lugar certo ou por conta de um não fechamento desse diafragma você tem alça intestinal na área de tórax. Isso pode acontecer. A gente vai olhar o parênquima pulmonar desse bebê, a proporção entre o coração e a circunferência do tórax, para ver se tem uma malformação ali naquele pulmão daquele bebê. A gente vai olhar a bexiga, novamente, a gente já viu na primeira, mas a gente vai buscar novamente as artérias entrando uma para cada lado da bexiga. A gente vai olhar os rins desse bebê. Esse bebê tá com os dois rins, esses rins são bem formados. A gente vai olhar a glândula suprarrenal acima do rim desses bebês, tem ali dos dois lados, tá bem desenhadinha, tá no formato adequado.
A gente vai olhar os membros, tem os 2 braços, as 2 pernas, as 2 mãos, os 2 pés, o número de dedinhos. A gente sempre brinca, não tem todos os dedos, é uma brincadeira, mas existem síndromes e existem coisas que aumentam o número de dedos ou diminuem o número de dedos desse bebê. Então fazer essa avaliação é importante. A gente vai olhar a genitália novamente. A genitália tá bem formadinha, é uma genitália feminina, é uma genitália masculina, tá tudo com uma formação característica. A gente vai olhar a coluna desse bebê. A coluna tá fechadinha ou ela não fechou direito? Essa coluna tá com todos os corpos vertebrais bem posicionados ou tem alguma alteração de escoliose, alguma alteração muito importante? Existem malformações do bebê que têm escolioses muito grandes. Isso tudo vai ser olhado nessa ultrassonografia. A gente vai olhar o líquido, a gente vai olhar a inserção do cordão umbilical. Ele está bem inserido na barriga do bebê? Ele está bem inserido na placenta? A gente espera que o cordão esteja inserido no meio da placenta. Às vezes ele tem umas inserções marginais, às vezes ele tem uma inserção velamentosa. A gente precisa buscar isso, a gente precisa saber essas coisas. Tudo isso é visto na morfológica de 2º trimestre. É um exame muito completo, muito importante. Além disso, a gente vai refazer o Doppler. Vamos ver o Doppler dessas artérias uterinas. Se você não viu lá na morfológica de 1º, a gente já fez. Agora a gente vai refazer para avaliar a 2ª onda de migração dessa placenta. Será que apareceram incisuras? Será que não apareceram incisuras nessas artérias uterinas dessa mulher? A gente vai olhar o colo do útero, que a gente já viu lá no 1º trimestre também. Será que ele encurtou muito? Será que agora que esse bebê tem um peso, a gente tem um encurtamento desse colo do útero e um risco de parto prematuro aumentado? A gente olha muita coisa nessa ultrassonografia. Ela é de extrema importância, ela é um exame que não pode ser perdido. Mais uma vez, como todas as outras, mas essa e a morfológica de 1º especificamente, precisam ser feitas por uma pessoa bem treinada, por uma pessoa capacitada. Não pode ser feito por qualquer um, tem que ser uma pessoa que tenha formação nessa área, um radiologista competente, um fetólogo, uma pessoa da medicina fetal. São exames muito, muito, muito importantes e que vão diagnosticar e guiar o nosso pré-natal com muito mais clareza. Então não percam esse exame, façam esse exame entre 21 e 24 semanas. E quando forem fazer esse exame, vão preparados para saber o que está sendo avaliado no bebê de vocês. Vocês podem chegar lá e terem uma notícia que impacta. Vocês podem chegar lá esperando um exame e ter uma resposta diferente. Então é bom que os pais vão para esse exame preparados e conscientes de que é um exame importante, de que é um exame essencial. Certo, pessoal? Entendido? As imagens, com certeza, muitas delas vocês não conseguiram captar e tá tudo bem, ninguém aqui é médico além de mim. Então eu preciso entender, eu sou fetóloga, eu preciso entender. Vocês não, vocês só precisam levar a alguém que consiga fazer essa avaliação corretamente, certo? Conta pra mim um pouquinho como foi sua experiência com a ultra de 2º trimestre. Eu, como boa médica e com muitas informações, fui bem ansiosa para esse exame. Como eu sabia que muita coisa ia ser avaliada no meu filho, eu fiquei bem tensa na morfológica de 2º trimestre. Tava tudo bem com o Henrique, graças a Deus. Quem não me deu graça foi a placenta. Quem me acompanha aqui já sabe da minha história, da minha placenta prévia. Quem não sabe, tá em algum vídeo por aí sendo contado. Depois eu vou gravar um vídeo contando um pouco sobre a minha gestação para vocês. Todo mundo sempre tem essa curiosidade. Vou fazer isso também, prometo. Mas agora a gente vai continuar a nossa saga de ultrassonografias. Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre a ultrassonografia obstétrica com Doppler. Uma ultrassonografia que a gente já vai fazer no 3º trimestre de gestação. Ficou alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários. Ficou com dúvida nenhuma? Ficou muito bem explicado? Me diz que você gostou para eu continuar fazendo os vídeos desse jeito. Vamos trocar junto, esse momento é importante. Curte, compartilha, ativa o sininho, todas aquelas coisas de YouTube que vocês já estão cansados de saber. Um beijo e até semana que vem.